Na primavera de 1979, como parte da minha residência médica em clínica geral na Universidade de Toronto, eu fui enviada por um mês para o pequeno hospital em Seoul Lookout, que atendia várias vilas ativas em áreas remotas e isoladas da região do norte de Ontário. No dia 27 de março, o meu supervisor médico determinou que eu acompanhasse uma mulher nativa, Jane Mary Peters, que estava com encefalite causada por sarampo na sua remoção por transporte aéreo de Seoul Lookout para Winnipeg, Manitoba. O avião estava pronto para partir. A paciente já estava devidamente afivelada em uma maca, logo atrás do assento do piloto. Sally Irving, uma enfermeira que também havia sido designada para o voo, e eu estávamos ao lado da paciente. Quando o avião deslocou, eu estava tão ocupada cuidando da paciente que não percebi que tinha uma forte tempestade de neve se formando. Após já termos voado 30 ou 40 segundos e estarmos ainda a cerca de 20 milhas de Kenora, uma cidade perto dos lagos dos bosques, a tempestade, que já estava forte, piorou. Então, foi nesse momento que eu notei uma diferença no barulho das hélices. Olhei pela janela e vi que a hélice da direita tinha parado. O piloto, Gerald, apertava os botões e puxava alavancas. Obviamente, estávamos com problemas. Gritando mais alto do que o ronco do motor, para que ele me ouvisse, perguntei a Gerald o que estava acontecendo. Ele gritou de volta, dizendo que estava tudo bem. Cerca de 10 minutos mais tarde, eu vi que o voo estava indo bem e eu voltei a ficar novamente tranquila, pois a hélice da direita já tinha voltado a funcionar. Tudo parecia estar de volta ao normal. Então, eu voltei a minha atenção para a paciente. Alguns minutos mais tarde, a hélice da esquerda começou a falhar. Eu olhei pela janela e vi que a hélice da direita ainda estava funcionando, mas que a da esquerda havia parado. Alarmada, eu gritei novamente para Gerald para saber o que estava acontecendo, mas desta vez ele não respondeu. Ele estava desesperadamente tentando ligar o motor da esquerda e eu notei que estávamos voando bastante baixo, logo acima das árvores e das colinas. Gerald já havia entrado em contato com o aeroporto de Kenora há algum tempo e estava tentando fazer um pouso de emergência lá. Ele já tinha feito uma tentativa, mas voando naquele vento fortíssimo, ele não conseguia manobrar o avião e deixá-lo na posição correta para pousar. O aeroporto, então, tentou conduzi-lo a uma pista de pouso em um lago congelado. Através da neve, ele viu o que ele pensou ser a pista e fez uma tentativa de pouso. Mas, novamente, ele não conseguiu colocar o avião na posição adequada para pousar. Enquanto ele tentava colocar o avião em uma boa posição, ele viu uma colina perto da beira do lago e percebeu que o avião não conseguiria sair dali. Então, ele fez a única coisa possível. Ele desligou o motor e virou o avião para baixo, rezando para que o gelo aguentasse. Apesar da Sally e eu termos percebido que algo estava errado, eu não tinha noção do quão desesperadora era a situação, até que eu olhei pela janela e vi o segundo motor desligando. Eu pensei, meu Deus, vamos bater.
Então, uma profunda onda de medo e pânico tomou conta de mim. E tão rápido quanto o pânico chegou, eu fui tomada por um sentimento de calma. Eu ouvi uma voz interior me confortar. Versículos da Bíblia que eu nunca tinha decorado começaram a fluir pela minha mente, como se eles estivessem sendo derramados por uma força maior. Os versículos eram os mesmos e se repetiam. Eram esses: fique calma e saiba, eu sou Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Não há o que temer. Eu estou com você agora e sempre. Assim que essas palavras penetraram na minha alma, eu fui subitamente invadida por um sentimento de paz, amor e pela presença de Deus. Eu já não estava com medo. Minha mente estava tranquila. Eu sabia que Deus estava lá. E eu sabia então algo que eu nunca soubera antes, que não havia nada a temer na morte. Eu me senti envolta e protegida por Deus. Durante a queda do avião, eu voltei a cuidar da paciente. Ela tinha voltado à consciência e estava assustada com a terrível turbulência e com a atmosfera de tensão no avião. Os seus olhos olharam para os meus pedindo ajuda e eu, preenchida com aquela paz, aquela calma, aquela felicidade, aquela presença de Deus, eu fui capaz de tranquilizá-la. Disse para ela: tudo ficará bem. Eu a consolei, sabendo que isso era verdade, mesmo se morrêssemos ou se vivêssemos. Célia, então, sugeriu que desligássemos o tanque de oxigênio e, concordando, desliguei o tanque e desamarrei Jean, para que ela pudesse respirar sozinha. Continuei a acalmá-la com absoluta convicção, porque eu sabia que tudo estava de acordo com algum plano divino e que não havia nada a temer. O Gerald conseguiu conduzir o avião até o gelo, mas assim que o avião pousou, ele viu que o lago estava apenas parcialmente congelado e o avião estava indo em direção a uma enorme extensão de água. Vendo então que o avião não pararia a tempo, ele forçou o nariz do avião no gelo e, como por um milagre, o avião parou bem antes de chegar na água. Mas logo o gelo começou a quebrar e o avião começou a afundar na água congelante. Gerald saiu pela porta, ficou em pé na asa esquerda e começou a transmitir um sinal de emergência pelo rádio. Enquanto isso, aquela água congelante começou a inundar o avião. Eu estava tentando abrir a porta direita, sem sucesso. A água subiu. Eu gritei para Gerald, mas ele estava freneticamente tentando pedir ajuda pelo rádio. E a água continuava enchendo o interior do avião. E apesar de estar naquele estado de paz, eu sabia que tínhamos que sair dali imediatamente. Nesse momento, eu virei para Sally e falei: me ajude a levantar a maca e vamos fazer com que ela saia flutuando. Novamente, eu gritei para Gerald, que largou o rádio. Ele agarrou a maçaneta da minha porta e tentou abri-la, mas a porta estava emperrada. Então, ele socou a porta com a mão até conseguir forçar a abertura da porta. E eu saí e fiquei na asa direita do avião.
já com a água congelante do avião na minha virilha. Mesmo puxando com todas as minhas forças, eu não consegui tirar a maca pela porta. Eu pedi ajuda a Gerald, como havia feito antes, mas ele gritou que o avião estava afundando. Então eu puxei a Sally para o lado de fora e juntas tentamos desesperadamente puxar a maca com Jim para fora. Mas parecia impossível. Então eu me lembrei que a maca havia sido carregada no avião através da porta de carga, na parte de trás do avião, e que não haveria jeito de tirá-la pela porta. Antes mesmo de pensarmos em desamarrar Jane da maca, o avião inclinou radicalmente o nariz, mergulhou e afundou. Não havia como mergulhar para tentar resgatar Jim. O avião havia afundado sem deixar vestígios na água totalmente escura. Jerry, Sally e eu, de repente, nos vimos flutuando na água gelada a cerca de 200 metros de uma ilha. Era como um mar aberto com uma forte correnteza nos separando da costa. Atrás de nós, o resto do lago parecia estar congelado. Mas nós não tínhamos como julgar a espessura do gelo. E mais tarde eu soube que havíamos pousado no Lago do Bosque, em um lugar chamado Devil Gap, ou Fosso do Diabo. Um lugar onde a água nunca congela por causa da força da correnteza. Conforme eu batia as minhas pernas e lutava para manter a minha cabeça fora d'água, eu rapidamente comecei a me cansar. O meu volumoso casaco ártico parecia me puxar para baixo e eu comecei a sentir as minhas botas como pesos de chumbo. Quando eu tentei tirar o casaco, eu descobri que as minhas mãos estavam tão perto de congelar que eu perdi o meu tato. Eu não conseguia mais mexer no zip. Eu sabia que tínhamos que sair da água rapidamente. Eu olhei pela água escura e congelante e foi nesse momento que eu ouvi uma voz na minha cabeça dizer: nade até a margem. Mas a minha mente racional imediatamente interveio com palavras enraizadas desde a minha infância sobre a segurança na água. Nunca tente nadar até a margem. Ela sempre vai estar longe, muito mais longe do que parece, e você vai se afogar se tentar. Pois nesse instante que Jerry gritou: tente subir no gelo. Eu nadei em direção ao gelo e tentei subir. Mas cada vez que eu tentava colocar a perna em cima do gelo e subir, o gelo embaixo dos meus braços quebrava, em pedaços que afundaram. E isso aconteceu várias vezes. E a cada vez que eu tentava, eu ficava cada vez mais exausta. A voz na minha cabeça me disse novamente para nadar até a margem. Eu gritei para os dois que estavam tentando subir no gelo que o gelo era muito fino. Mais tarde eu descobri que Sally não sabia nadar. Em certo momento, a voz interior se tornou tão alta quando repetia: nade até a costa, que eu me rendi. Eu simplesmente virei de costas para o gelo e comecei a nadar através da forte correnteza para a margem. Logo percebi que seria uma travessia longa e difícil. Enquanto eu lutava para atravessar aquela água glacial, de repente eu ouvi uma espécie de sussurro no meu ouvido. Algo parecido com um bater de asas apressados de um grande pássaro. Sem nenhum alarde, eu senti. A minha consciência começou a se erguer acima da água. E subitamente eu estava lá, olhando para baixo,
para o meu corpo, que se valia de todas as suas forças para vencer aquela água. Era como se o meu ser tivesse se expandido e ocupasse um espaço maior. A sensação de paz e calma que eu sentia até então se intensificou e uma sensação de amor universal e incondicional me inundou. Eu estava cercada de luz. O mundo à minha volta parecia mais leve, brilhante. É como se o sol brilhasse intensamente, apesar da neve e das nuvens. Eu senti como se eu estivesse sendo abraçada por uma inteligência universal, uma inteligência amorosa, onipotente. Isso não foi uma certeza intelectual, foi uma certeza que atingiu o âmago do meu ser. A presença dessa inteligência amorosa, ela me envolveu de uma forma indescritível. Foi a experiência mais profunda, maravilhosa e feliz que eu já tive na minha vida. Eu sabia, naquele momento, que tudo estava acontecendo como deveria acontecer. De cima, eu observava com desapego e certa curiosidade o meu corpo físico nadando até a margem. Parecia que ora eu estava ciente do que estava acontecendo no meu corpo físico e ora eu estava totalmente arrebatada por esse estado de plena felicidade mental. E durante o trajeto do meu corpo até a ilha, eu vi ele afundando por 2 vezes, por pura exaustão e por causa do peso das minhas roupas encharcadas. E cada vez que ele afundou, a água gelada preenchia os meus pulmões. Assistindo tudo isso de cima, eu vi o meu corpo cuspindo água e continuar a nadar. Quando o meu corpo chegou à completa exaustão, a minha consciência deslizou momentaneamente de volta para o meu corpo. E de repente eu estava olhando através do meu corpo novamente. E eu olhava para a margem. Neste momento eu estava a mais ou menos 6 metros de distância. Mas havia forte correnteza que me puxava para a direita. E eu não tinha mais forças para nadar. Mas eu ainda estava naquele profundo estado de calma e de paz. E eu sabia com absoluta certeza de que não havia nada a temer na morte. Eu sentia apenas uma vaga curiosidade intelectual e me lembro de pensar: entendi, meu destino é morrer aqui, nesse teatro da vida em que eu estou atuando agora. Repleta de felicidade, eu me rendi ao divino e ao pensamento da morte. Mas quando meu corpo estava prestes a afundar pela 3ª e última vez, eu vi mais uma vez, através dos meus olhos físicos, que um pinheiro grande estava caído sobre a água, a partir da margem. A árvore estava à minha direita e a correnteza estava me levando rapidamente em direção a ela. E de repente eu percebi que se eu desse apenas mais 2 braçadas, eu alcançaria essa árvore. Parecia uma mão de resgate que se estendia para mim. De alguma forma, eu consegui forças de dar mais 2 braçadas. Quando a minha mão dormente tocou a árvore, eu não senti absolutamente nada. Foi nesse momento que eu olhei para a minha mão, completamente entorpecida. E eu vi que ela estava vermelha, corada. E novamente eu fiquei surpresa. A minha mente racional e treinada pela medicina penetrou o meu estado de felicidade e me trouxe de volta à realidade e me disse que a minha mão deveria estar branca se estivesse congelada. Uma vez que nessa situação os vasos sanguíneos eles se contraem
para economizar o calor do corpo. Mais tarde, eu descobri que nos últimos estágios de congelamento, o corpo ele perde a capacidade de contrair os vasos sanguíneos e as mãos brancas elas voltam a ficar coradas. A morte costuma acontecer rapidamente depois disso, se o corpo não for aquecido. Mecanicamente, eu me arrastei pela água em direção à margem e subi um pequeno monte de gelo da ilha. Me virei para o lado e gritei para Sally e Jerry nadarem até a margem. Vocês conseguem, eu disse. Até aquele momento, o Jerry tinha ajudado Sally a pegar um pedaço de madeira congelada e que a manteria flutuando. Como esse pedaço de madeira não seria suficiente para os dois, ele se virou e começou a nadar até a margem. Ele conseguiu e se arrastou até o meu lado. O lago estava silencioso. Sally havia parado de pedir ajuda e eu concluí que ela havia se afogado. Ainda intercalando entre esses dois estados de consciência, no corpo e acima do corpo, eu perguntei a Jerry se ele sabia acender fogo sem fósforos, mas ele disse que não sabia. Morrendo de frio, eu comecei a vomitar repetidamente. O desejo de dormir era quase irresistível, mas novamente aquela voz interior ficou gritando na minha cabeça: não, não, não. De alguma forma, eu sabia que mesmo que a minha consciência estivesse fora do corpo, eu não deveria deixar o meu corpo dormir. Se eu deixasse ele dormir, ele não voltaria a acordar. Então, instintivamente, eu me encolhi o quanto eu pude e coloquei os meus dedos congelados nas minhas axilas para tentar aquecê-los. Disse para Jerry para ele fazer o mesmo. O frio, que era cruel e congelante, estava além da minha capacidade de descrição. Então, eu consegui sentir a minha consciência se afastar do meu corpo novamente. Eu sabia que não sobreviveríamos por muito tempo. Naquela tempestade de neve, naquele clima abaixo de zero e com as nossas roupas molhadas, quase congeladas, estávamos literalmente morrendo de frio. A minha consciência pairava acima do meu corpo, quase congelado, e eu estava imersa em luz e em amor. Nós, certamente, não teríamos sido resgatados a tempo se não fosse por uma impressionante série de coincidências, que eu vou contar agora, que estavam acontecendo ao mesmo tempo. A tempestade era tão severa e o caminho tão montanhoso que o nosso último sinal de socorro só poderia ter sido ouvido por um avião que estaria voando naquele instante bem acima de nossas cabeças. E exatamente naquele instante, um avião estava. Um voo da Air Canada a caminho de Ottawa captou o nosso sinal e transmitiu a nossa localização para o aeroporto de Kenora. No entanto, ainda estávamos muito longe de sermos resgatados. O avião caiu em uma área muito remota e, por causa da mistura de gelo e mar aberto, a ilha em que estávamos, ela não era acessível nem de barco nem de snowmobile. Somente um helicóptero poderia chegar até nós e normalmente não haveria nenhum naquela região. Mas novamente, por acaso, aquele dia, um helicóptero estava sendo transportado de Edmond, no Quebec, por um piloto chamado Brian Clegg. Preocupado com a tempestade de neve, ele queria pousar no aeroporto de Kenora, mas ele foi forçado a pousar em uma pequena base do Ministério de Recursos Naturais de Ontário,
a cerca de 8 quilômetros de onde o nosso avião caiu. Assim que pousou, Brian se dirigiu até a base e lá encontrou um outro piloto do ministério, Bob Grant, que também tinha sido forçado a pousar pela tempestade. Enquanto eles conversavam, o telefone tocou. Era uma ligação do aeroporto de Kenora para transmitir uma mensagem de que naquela área um piloto estava tendo problemas no motor. Brian percebeu na hora que o seu helicóptero poderia ser útil. Ele saiu da base e começou a tirar a capa térmica protetora do helicóptero. Ligou o rádio e ele também ouviu a mensagem transmitida do avião que havia passado em cima de nós. Imediatamente, ele ligou os motores e chamou Bob Grant e, sem se questionar em nenhum instante sobre a sua segurança ou a segurança do Bob, os dois partiram em meio à tempestade. Enquanto eles voavam, o aeroporto de Kenora os dirigia para onde estávamos. Os dois procuravam por destroços que eles achavam que seriam visíveis no gelo ou entre as árvores, mas prejudicados pela tempestade de neve, não puderam ver eu e Jerry amontoados debaixo das árvores da ilha, ou ainda a Sally, flutuando como um pingente de gelo humano grudado em um pedaço de madeira endurecida pelo gelo do lago. Depois de fazer uma rápida varredura na área e não encontrar nada, eles decidiram olhar o lugar mais de perto. E aí, eles pensaram que viram algo flutuando em mar aberto. Voando bem abaixo, eles viram uma almofada de um assento e logo depois encontraram Sally, que já estava inconsciente. Brian fez o helicóptero pairar alguns metros acima de Sally na água gelada. Enquanto isso, Bob saiu e, pendurado em uma haste do helicóptero, tentou puxar aquela forma humana enrijecida pelo gelo para fora da água. Por várias vezes, ela simplesmente escorregava de suas mãos. Quando parecia não ter mais alternativa, Brian baixou o helicóptero até quase tocar na água, e uma manobra perigosa, porém necessária. Então, sem medo, Bob, que não sabia nadar, montou no skid, aquela estrutura de pouso do helicóptero, enfiou as pernas na água gelada e conseguiu finalmente tirar ela da água. Com a Sally pendurada, o helicóptero foi para um lugar que o gelo aguentasse o peso dela. Então, quando o helicóptero pairava a poucos metros acima do gelo, Bob se equilibrou no skid e tentou empurrar todo o corpo de Sally para o assento. Ele finalmente conseguiu colocar quase o corpo todo de Sally para dentro, menos as suas pernas. Usando o seu corpo para segurar Sally, ficou em pé no skid enquanto eles voavam até o hospital de Kenora. Cerca de 20 minutos depois, os dois voltaram para a ilha. Eles os encontraram, mas não encontraram um lugar para pousar. A ilha estava cheia de árvores e cercada por uma forte correnteza. Eles estavam em completo desespero quando notaram uma pequena enseada com água congelada. Brian conseguiu pousar o helicóptero nesse pequeno pedaço de gelo. Então eles acenaram para que nós fôssemos para o helicóptero. Jerry conseguiu com dificuldade andar até lá, mas eu estava semiconsciente e incapaz de andar. Sem hesitar, o Bob saltou e, sem saber se o gelo aguentaria o seu peso ou não, ele veio me buscar. Ele me pegou no colo, subimos e descemos uma colina, atravessamos o gelo e chegamos no helicóptero. No helicóptero, eu perdi a consciência. Quando chegamos no hospital, a minha consciência estava fora do meu corpo. Eu vi o meu corpo ser posto em uma maca e ser levado para o hospital. Eu, lá de cima, ainda estava em paz e não tinha medo do que parecia ser a minha morte iminente, conforme eu observava de cima. Uma enfermeira, então, me cobriu com uma manta de algodão do hospital. Uma outra enfermeira tentou medir a minha temperatura e ficou confusa ao perceber que não conseguia.
O meu corpo estava tão gelado que o termômetro não conseguia fazer a medição. Enquanto eu observava essa cena lá de cima, eu percebi que o meu corpo começou a se afastar do meu espírito. Eu percebi que eu estava morrendo e eu estava em paz. De repente, eu ouvi lá de cima uma voz lá embaixo dizer: "Ah, se eu pudesse tomar um banho quente." Flutuando do alto, eu fiquei surpresa ao perceber que quem disse isso foi o meu corpo físico. E mais tarde, eu soube que aquecer o corpo por submersão em água quente veio a ser um excelente tratamento para pacientes com hipotermia extrema. No entanto, eu nunca aprendi isso na faculdade de medicina. Ninguém ali naquela sala sabia disso. E eu não tenho ideia do porquê ou como o meu corpo pronunciou aquelas palavras. Pensando por um instante que eu estava recuperando a consciência e ainda conseguindo falar de forma bem-humorada, as enfermeiras riram. Assim como eu, elas não tinham treinamento do que fazer em casos de hipotermia. Então, nesse momento, uma das enfermeiras ficou séria e disse que a água quente poderia ajudar a me reanimar. As enfermeiras, então, levaram as nossas macas para o departamento de fisioterapia. Tiraram nossas roupas incrustadas de gelo e deslizaram os nossos corpos para dentro da hidromassagem. Assim que eu toquei a água quente, eu senti a minha consciência encolhendo abruptamente daquele estado expandido e ela foi puxada pela minha cabeça de volta ao meu corpo. A sensação foi similar ao que eu imagino que um gênio sentiria sendo puxado de volta para sua lâmpada. Eu senti um som como e senti um puxão para baixo e percebi que eu estava de novo totalmente de volta ao meu corpo. Eu esfreguei as minhas mãos dormentes ao longo das minhas pernas e braços na água quente e exclamei com alegria: estou de volta, eu vou viver. Eu fui invadida por uma profunda alegria por ter recebido a chance de voltar a viver e fiquei impressionada com o impacto espiritual que essa experiência trouxe para minha vida e uma paz tomou conta de mim. Naquela noite, Sally e eu fomos colocadas no mesmo quarto. Ela também parecia estar feliz e em paz. Em um certo instante, ela se virou para mim e disse: eu não sei por que isso aconteceu, Ivone, mas nós duas fomos salvas. Talvez nós venhamos a fazer algo importante em nossas vidas. Eu sorri em concordância. Naquele instante, eu percebi que ela também deve ter passado por uma experiência espiritual intensa.